Eu quero falar para vocês sobre combinação de sabores. Eu estava contando aí aquela história de que a aceitação dos colegas hoje no trabalho é a felicidade geral da nação, né? O bolo é muito mais o gosto europeu. Um bolo que leva farinha de oleaginosa, um bolo com menos açúcar, né? Esse é o perfil, inclusive, da grande parte do meu público aqui. É uma coisa bem menos doce, menos leite condensado. Não que uma massa amanteigada não agrade, mas ela agrada mais se ela não tiver recheio, né? For aquela massa, aquela apresentação somente do mini bolo amanteigado, eles gostam mais. E aquele de frutas que a gente fez em dezembro, lembra? Aquele também estava divino, hein? Então, esses são sabores que agradam mais o meu público aqui. Então, tem sido, né, esse eterno ofertar de sabores que não faziam parte do meu cardápio no Brasil, mas que hoje fazem aqui. Aliás, o gosto brasileiro para os doces e combinações de massas de bolo e recheio, a gente vai falar sobre eles hoje. O que acontece? Eu tenho certeza, vocês podem começar a escrever aqui para mim de que estado, não precisa dizer a cidade, mas de que estado do Brasil vocês estão me assistindo. Sabe por quê? Porque eu tenho Oi, Renatinha, oi, Sheila. Carla tá ali de novo. A gente tem mais de 10 estados diferentes, com toda certeza. E, pensando nisso, a gente precisa saber que sabores são mais evidentes em cada um desses estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro de novo. Que mais? São Paulo. Boa noite, Cascavel, Paraná. Tá ali, Simoninha tá no Paraná. Fortaleza, Ceará, Uberlândia, Minas Gerais, interior de São Paulo. Paraty, Alferes, Rio de Janeiro, Manaus. Olha aí, já tá em Manaus. Olha que legal! Tem aí Rio Grande do Norte, acabei de ver Temes entrando. Então, olha só quantos estados a gente tem. Então, para a gente pensar combinações de sabores, Taguatinga, Distrito Federal, Soninha, bem-vinda, olha aí. A gente tem mais de 10, Espírito Santo, mais de 10 estados, com certeza. Rio de Janeiro de novo, tem muita gente de Rio de Janeiro e São Paulo aí. Então, gente, pensa aí na confeitaria desses estados. Pensa na região, quais são os doces mais comuns: bolo de cenoura, chocolate, limão, laranja, fubá, milho, sabores que amo. Kelinha, esses são. Mas são também sabores bem característicos das regiões, né? Uma vez a gente falou aqui sobre criar sabores regionais e que eu já falei para vocês. A gente pode ter o nosso cardápio com 4 elementos que são comerciais, né, mais comerciais de mini bolo, e a gente sempre pode abrir aquela 5ª vaga para um mini bolo regional, escolhendo um doce muito característico do estado ou da região como todo, escolhendo um ingrediente para criar o sabor. Vocês não me perguntaram hoje de manhã sobre mini bolo de açaí? Como é que poderia fazer? Inclusive eu recebi um direct perguntando se colocaria na massa de açaí a polpa da fruta. Se conseguir a polpa da fruta, aquela que não é pasteurizada, é justamente uma pequena quantidade desta polpa que vai na massa. Você pode... Agora, se você só tem a pasteurizada, o que você pode fazer? Dar uma reduzida nela no fogo bem baixinho e aí, depois que ela reduzir, utilizar para saborizar. Mas fica bem diferente, é melhor a gente ter aquela polpa mais natural, né? Que não seja industrializada.
Então, a gente vai ter sempre esse espacinho para o regional. E como é que você pode combinar sabores? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto de combinação de sabores para mini bolo. Por quê? Porque tem aquela opção de vocês venderem combinações. E aí você pode perguntar para mim, mas Marcela, que combinação é a melhor? Gente, deixa eu fazer isso aqui que eu tô assim... Vocês estão escrevendo, eu tô sumindo. Eu tô aqui sentada hoje, a coisa tá sumindo aqui em minha cabeça. Então, deixa eu mexer aqui. Não. Aqui, pronto. Que combinações vocês podem fazer se forem vender de 2 em 2 ou se forem vender de 3 sabores, né? Eu mostrei para vocês essa semana aí uma opção de caixa que tem, cabem 9 mini bolos. Se vocês fossem fazer 3 sabores diferentes, o que vocês combinariam? Vão escrevendo aí para mim, para eu ter uma ideia de como vocês imaginam combinações de sabores. Porque existe uma regrinha, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas existe uma regrinha. E essa regrinha, ela vai partir da onde? Vai partir também do nosso cardápio. O nosso cardápio, ele já deve ser pensado nessa regrinha de combinação. E como é que você combina sabores? Primeiro, você pode usar o critério 1. Vamos anotar aí, tá? Quem tá de papel e lápis na mão? Anota. Critério 1 para combinação de sabores. Nossa Senhora. Critério 1, contraste. Você pode fazer uma combinação de sabores que são contrastes uns dos outros. Por exemplo, você tem um sabor ácido, você tem um sabor mais doce e você tem um sabor que é mais neutro. Você criou um contraste de 3, ou só 2, o ácido e o doce, o neutro e o doce. O neutro e o ácido já não dá. Por quê? Porque você vai pensar, eu tenho um neutro, que não é muito doce, é aquela coisa na medida, e eu tenho um ácido. Quem é que vai marcar mais? Obviamente, marca muito mais o sabor ácido. Cenoura, chocolate, maracujá e milho. Pronto, vou usar aqui o exemplo da Kelinha, tá? Cenoura, chocolate, maracujá e milho. Quem é o neutro desse conjunto aí? Eu vou te dar, eu sei que você pode ficar em dúvida entre 2 sabores. Vocês aqui escrevam para mim, ó, aqui no Instagram ninguém tá mandando para mim. Qual é a combinação de sabores que vocês fariam? Cappuccino, doce de leite, laranja e cenoura. Olha, a gente tem que ter um neutro, tá, Malinha? O neutro, ele pode ser ou no caso da Kelly aqui, que ela me mandou a cenoura, chocolate, maracujá e milho, o mais neutro dela é o chocolate. Aí você vai dizer para mim, mas Marcela, milho não é neutro. O milho é um sabor suave, mas ele não é neutro. Inclusive, ele não é neutro aqui. Porque quando você pensa bolo de milho, você pensa numa determinada época do ano, você pensa numa ocasião de festa de São João, né? É mais isso, é mais esse sabor. Tirando a região, obviamente, de Minas Gerais, que o milho é presente na dieta diária. Então, aí a gente já vai para um lado mais regional. Então, dentro desse cardápio, o que seria neutro seria o chocolate. Aí, quem contrasta com o chocolate? Mas vai ser maracujá ou vai ser cenoura? E aí, quem é que vocês colocariam, né? Maracujá ou cenoura? Lógico que se eu tenho chocolate como neutro, quem vai puxar uma diferença distante desse sabor vai ser o maracujá. Então, a criação da primeira combinação de vocês de sabores, de contraste, pode começar aí, maracujá, muito bem. Cenoura não, Sandrinha, cenoura não vai puxar esse contraste. Não para o de chocolate. O bolo de cenoura puxa o contraste para quem? Para o maracujá. Já seria o nosso terceiro. Então, o maracujá vai puxar o contraste. Essa é uma das primeiras regras que vocês podem utilizar para criar uma combinação de sabores que vai ser
contraste. Todo mundo contrastando, né? Aí você vai dizer para mim, mas Marcela, o cliente não vai gostar disso, dessa coisa um diferente do outro. Meio, quando você diz contraste, parece coisa negativa. Mas essa é a regra para as melhores combinações, por exemplo, de comida e bebida. Vocês sabiam? Aquilo que a gente chama assim, o vinho combina com o quê? Esse vinho dá certo com carne ou com peixe? Isso é harmonização. Mas a harmonização, ela também pode ser uma harmonização que você vai ter um contraste. Quando a gente tem um contraste, o nosso paladar funciona assim, viu, minha gente? Vamos falar uma coisa aí baseada na ciência. O nosso paladar funciona assim. Eu comi uma coisa muito doce, comi um mini bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Aquele gostinho agradável, né? O meu preferido, vocês já sabem. Aquele gostinho agradável aqui. Cenoura, chocolate. Você já tá toda apaixonada. E aí, você joga em cima uma outra mordida. Um de maracujá. Aí o de maracujá faz assim. Ele vai empurro de cenoura. Só que o seu paladar não entende isso como negativo. O seu paladar entende o quê? Eu tenho que comer mais de cenoura com chocolate. Aí ele vai e busca esse daqui. Aí quando você come esse, você vai, agora ficou doce demais, vou buscar o de maracujá. Então, o nosso paladar, o seu cliente, ele vai estar sempre buscando, se você fizer o contraste, o paladar dele vai ser sempre estimulado a uma sequência de mordidas. Então, você não vai mandar só 2. Provavelmente, você vai mandar 4, né? Olha aí, já são 20 quase, né? Numa vendinha assim, tranquila. Só uma tática para você contraste. Esse é o ponto para você começar a pensar a sua combinação de sabores, tá? E eu tô dizendo isso para vocês, mas não é tudo, tá? Isso é só o ponto inicial, porque depois se você for aprender os elementos que dão mais certos nesse contraste, nessa regra de contraste, se você for aprender que elementos você pode colocar e que vão estimular ainda mais os sabores, se vocês aprofundarem isso, minha gente, olha, vocês estão com um cardápio fenomenal. É assim que eu penso. Toda a minha combinação de preparação para material, para disponibilizar para as alunas e tal, tudo é pensado assim, com esses pormenores. Vocês estão achando que é só, eu vou fazer uma receita hoje assim, receita disso e pronto. Não, é toda uma combinação. Aí, segundo ponto, para vocês já ficarem mais atentas. Já fiz bolo com recheio de ganache de limão e ganache de rum. Fez sucesso. Claro, muito bem. Deu água na boca bolos. E agora? Deu água na boca bolos. Nossa senhora, olha como eu li, né? Pessoa tá tentando fazer, que tem que voltar para a escolinha, Marcela. Deu água na boca bolos. Pronto. Essa combinação, bebida, é um outro item muito bacana para a gente usar em recheios, coberturas, porque também é um estimulante de sabor, tá? De apetite. Aliás, é um estimulante de apetite. Seu paladar fica ali, nervosinho, querendo mais. Pensou em um forte com outro sabor. O que é a marula, Marcela? A marula é um licor de uma frutinha, Leoneide. Só para adultos, é verdade. Mini bolo com álcool, só para adultos. Recheios com álcool, só para adultos, tá? Mas olha, depende. Porque se for um recheio em que o álcool entra e ainda recebe calor, a bebida alcoólica entra na preparação e recebe calor, o álcool é muito volátil. Então, no instante, ele se evapora e vai embora. E fica só o gosto da bebida. Então, algumas coisas valem a pena. O amarula é um licor, tá? E o licor de amarula, ele é muito utilizado na confeitaria para combinar com sobremesas à base de café. Imagina aí um mini bolo de café com um merengue de amarula. Isso dá certo. Ou uma ganache de amarula, dá super certo. Super. Tem essência de amarula? Tem. Ali, Kelinha dizendo que comprou essência de amarula. Tem sim. Então,
Se é a primeira regra, então, vocês já anotaram, né? Contraste. Segunda regra para a gente criar uma combinação de sabor que eu tô chamando aqui nessa aula de hoje, nesse pedacinho, de explosão. É fazer com que não quer usar contraste? Tudo bem. Então você vai usar complemento, combinação, harmonização. O que é isto? A harmonização ela passa por alguns critérios que não são só os sabores das coisas, tá? Não são só os sabores suaves ou fortes dos produtos que a gente usa. A harmonização, a gente precisa, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu tenho o hábito de provar e fazer os meus alunos provarem tudo. Eu lembro como se fosse hoje, eu tenho uma ex-aluna chama Carla, e aí lá de Pernambuco, e aí quando Carla fez a minha primeira aula, aí já era uma aula de cozinha, né? A gente fez uma conserva de legumes e ela disse assim: eu não como legumes. Eu fiz: como é, minha filha? Ela: não como, minha mãe mesma sabe, nunca comi, não gosto, não sei o que. Eu fiz: como assim? A pessoa não gosta de legumes? A pessoa tem que comer legumes, minha filha, nutrientes, né? Lá fui eu falar. Aí, professora dando aula, aí ela disse pra mim que simplesmente não comia. Eu fiz: pô, você vai comer. Eu não admito a pessoa querer criar alguma coisa na área da alimentação que seja doce ou salgado e não provar os sabores que existem aí no mundo de opção. Então, tem que provar. Tem que provar, sim. Aí ela fez virou lá, torceu o nariz e disse: não vou provar. Aí eu fiz: mas você vai. Aí quando eu botei ela pra provar, gente, a bichinha até chorou, caíram lágrimas correndo assim. Eu fiz: eu não acredito não que eu tô vendo isso, gente. Você tá chorando porque você tá comendo legume. Ela fez: tô, porque nunca ninguém me fez comer. Aí eu fiz: pois agora você tem uma boa lembrança pra contar. Comeu legume pela primeira vez na sua vida com mais de 20 anos, tá? Então conta essa história, que aliás vai parecer vergonhosa, né? Com mais de 20 anos a pessoa provando legume. Pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente vai combinar sabores. Quando vocês forem combinar sabores, o que vocês precisam pensar? Eu vou dizer só um critério, tá? Existem vários, mas eu vou dizer 1 ou 2 critérios que é para vocês começarem a fazer isso no dia a dia aí da produção de mini bolos de vocês. O primeiro deles é: se a matéria-prima dos 2 mini bolos que você for fazer, se elas têm a mesma origem. Por exemplo, você vai fazer os 2 de fruta, você vai fazer os 2 com tipos diferentes de chocolate, você vai fazer os 2 à base de algum laticínio. Aí quando eu digo laticínio, é leite condensado ou doce de leite, tá? Se você vai fazer os 2 com bebida alcoólica, então essa harmonização também é um critério. Chocolate laranja, gente. Eu acho que eu tô lendo aqui uma sugestão. Eu acho que é aquele casamento que nasceu para a vida inteira. Esse sim, né? É só a morte que separa chocolate e laranja. Inclusive, eu não sei se vocês são dessa época, mas quando eu era pequena, existia um chocolatezinho assim, esses bem safados, sabe? Esse chocolate safado, mas que era chocolate com laranja. Eu lembro até da embalagem. A embalagem... Oi, Alê! Olha, um beijo bem carinhoso pra você, viu, Alê? Chocolate com laranja, que era uma embalagem que o papel era laranjinha ou era amarelo. Uma coisa assim, era um papel encerado que você só desdobrava. Gente, que combinação perfeita é essa, chocolate com laranja. Sou desse time aí, e concordo com essa combinação. Então, você pode fazer uma caixa de 9 unidades com 3 sabores, sendo os 3 chocolates combinados com outras coisas que vão ser harmonizadas, que vão fazer parte aí do estímulo do paladar
dos seus clientes e, consequentemente, podem aumentar a sua venda, podem aumentar aí a abrangência dos seus mini bolos pelo mundo afora, né? Então, esse é um outro critério, é você conseguir harmonizar sabores que vão marcar positivamente, ou como se diz aqui em Portugal, vão marcar pela positiva a memória do seu cliente. Laranja com chocolate, comprei ontem em Baré. Gente, ainda existe. Existe, era em Baré mesmo. Meu Deus do céu, que coisa. Neide do céu, você é feliz, viu? Muito feliz. Olha, é mesmo. Gente, nem a embalagem mudou. Nossa senhora, eu vou fazer 40 anos, mudei. E na embalagem do Embaré de laranja com chocolate, mudou. E deve ser mais velho que eu. Digo logo, né? Deve ser mais velho que eu esse negócio. Então, bora. Combinação de sabores, ou, aliás, provocar essa sensação que a gente diz explosão de sabores, pode ser, primeira regra, contraste, ou segunda regra, harmonização. Existem várias outras regras, né? Mas aí você tem que ir aprofundando isso. Outra coisa também, você sabia que não são só os sabores que fazem com que as pessoas sejam atraídas para a compra dos seus mini bolos? Não basta só ler essa combinação de sabores, não. Você tem que fazer uma produção que leve muito além dessa ideia para o seu cliente. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que ele está lendo os sabores e você consegue transferir ali para dentro da cabeça, do cliente, quando ele está lendo o seu cardápio, as sensações. Então, acrescentar itens que vão dar crocância, ou que você vai escrever crocância, perfume sobre o produto, né? Brilho, isso vai fazer também que ele já trabalhe aqui na cabeça dele o que ele vai sentir mordendo o seu mini bolo. E isso também estimula o paladar e estimula a compra, né? Que é uma coisa que a gente tem, o visual. Aí vocês estão falando visual também. Mas imagina você que o seu cliente não está vendo uma vitrine, não está vendo uma foto sua, ele está lendo o seu cardápio, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai atrair o seu cliente sem ser por uma vitrine, sem ser por uma imagem, com a leitura do seu cardápio? É dando a ele uma descrição que cause essa sensação, tá? Eu sempre falo isso para as minhas alunas, inclusive eu ensino quais são as sensações que elas podem utilizar nas descrições, nos textos, para que fique mais forte ainda, para que isso gere ainda mais a procura do produto. Então, é muito legal a gente entender que existem esses conhecimentos, essas ferramentas para agregar no nosso dia a dia, nessa nossa jornada aí de produzir, vender, trabalhar de casa com os mini bolos. Por quê? Porque isso também faz com que a gente chegue no nosso objetivo mais rápido. Falando em objetivo, dona Leoneide, a senhora escreveu aí no caderno aqueles objetivos? Érica também botou lá no caderno o objetivo, a meta que a gente quer com os mini bolos esse ano? Aliás, esse ano não. Eu vou dar para vocês 2 mesezinhos. 2 mesezinhos, tá? Pra gente chegar mais perto dessa meta, hein? Olha lá. Então, tudo isso faz parte do que a gente pode fazer para conseguir essa combinação, a combinação exata de maior sucesso dos nossos sabores, do nosso cardápio, para vender e aumentar o número de vendas. Porque eu sei, às vezes a gente tem uma época do ano que vende pra caramba. Aquela agitação, todo mundo pedindo. E tem época do ano que a gente tem uma baixinha, né? E aí, o que a gente faz na baixinha? A gente vai
e usa todo esse conhecimento que a gente pode ter a respeito da elaboração de cardápio, da criação de sabores, das combinações, de montar esses kits de 2, 3 sabores diferentes para poder estimular o nosso cliente ou ganhar novos clientes. Então, tudo isso é muito importante, né? Tem muita coisa aí, muito conhecimento que vocês podem ter a respeito disso e fazer com que para você funcione ainda mais, tá? Ainda mais toda essa empreitada, essa jornada com os mini bolos. E assim, eu acho muito válido você começar a olhar e analisar o seu cardápio, analisar as suas opções de sabores, para já ir fazendo aí essas combinações e vendo. É lógico, lembrando, tem que conhecer seu público, tá? Porque ele te ajuda a definir que combinações vão ser mais interessantes. As outras estratégias, você vai só somando. Obrigada, deu água na boca. Muitíssimo obrigada. Então, olha, é o seguinte, minhas lindas do meu coração. Fazer uma combinação explosiva de sabores não é impossível. É super possível, é uma tarefa muito necessária para que a gente possa usar em momentos do ano em que as vendas para todos os produtos diminuem um pouco, normalmente depois de datas muito festivas, né, comemorativas, né, Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, Páscoa, a gente vê um movimento dar uma caída. Na verdade, não é que o movimento dá uma caída, a gente teve aquele boom da data festiva e depois a nossa produção vai voltar para o normal. E às vezes a gente fica, poxa, essa semana não foi igual a semana passada. Semana passada era Páscoa, gente. Aí você tem que analisar, aí você tem que buscar a melhor estratégia para manter a sua venda, o seu lucro no nível que é desejável para você. Janeiro é um mês que cai. Janeiro é um mês que cai para todo mundo, sabe por quê? Porque janeiro é o mês de maior pagamento de impostos para o governo. Janeiro é o mês de compra de material escolar, né? Então, quem tem os filhotes aí vai precisar comprar material. Então, isso são contas que o povo brasileiro, em parte, já sabe e já tem em janeiro ali, né? E que dezembro também você gastou mais. Então, janeiro você tá apertado, tá no sufoco. Mas depois, a gente já tá saindo desse sufoco. Aliás, a gente já passou da metade de janeiro, né? Mês da dieta. Pra quem, gente? Mês da dieta pra quem? Mas se for mês da dieta, você tem o quê? Tem mini bolo funcional, né? Né, Renatinha? Se for o mês da dieta, janeiro, você tem mini bolo funcional. Vai botar no cardápio e vai vender igual. Então, pegaram aí, né? Pegaram a dica? Dica de ouro, hein? Guarda essa. Você não ouve qualquer pessoa, né, por aí contando isso pra você, não, com essa riqueza de detalhes. Quem tá contando isso pra você sobre mini bolo é Marcelinha. Então, guarda, anota, não perde não, hein?